Boa noite, nova casa. Tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Espero que vocês estejam seguros e com saúde. Estamos com muitas saudades e, ao mesmo tempo, nós estamos muito felizes de estar aqui para servir vocês de alguma forma, tá? Eu queria convidar você aí na sua casa a fechar os seus olhos, a reunir com a sua família, para a gente fazer uma oração nesse momento, para dar um início ao nosso culto. Amém? O Senhor tem sido bom conosco. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos perdoado dos nossos pecados e não tem nos esquecido. E a gente tem que ser grata pelos nossos familiares, gratos pelo o pão que chega na nossa casa e gratos pela nossa vida e por quem o Senhor é e o que Ele faz em nós. Amém? Você pode fechar os seus olhos aí na sua casa. Senhor, nós te louvamos, Pai. Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, Senhor. Te agradecemos por quem tu és, Pai. Te agradecemos, Deus, pelo Senhor não nos esquecer, Senhor. Pelo perdão dos nossos pecados, Senhor. Mesmo falhando, Deus. Mesmo errando, o Senhor não se esquece de nós. O Senhor tem nos guardado. Tem protegido os nossos familiares, Deus. A nossa igreja, Senhor. Tem nos curado, Senhor. Tem curado nossas emoções. Tem curado, Deus, o nosso corpo. Pedimos o Senhor, Deus, pelo nosso país. Pedimos, Senhor, Deus, por esse mundo. Pedimos o Senhor, Deus, por esse bairro, Deus. Em nome de Jesus, pedimos o Senhor pela nova casa, por cada irmão, Senhor. Que mesmo, Deus, à distância, Pai, eles não possam se sentir sozinhos, Deus, porque nós temos a Ti. E nós temos um ao outro, Deus, como família, Pai. Nós te agradecemos, Deus, e te damos glória, Pai, porque só o Senhor é merecedor de toda honra e toda glória. Louvemos a Ti, Senhor. Nós te amamos. Aleluia. Santo é Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério. Em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou e tu és meu. Tua graça encobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme.
pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia, Jesus, te louvamos, Senhor. Glorificamos o teu nome, Deus. Te exaltamos pela tua bondade, Deus, e misericórdia, Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei
nosso Casa da Família. É uma honra ter você aqui na nossa igreja, no nosso culto online. Por causa da nossa cidade, nós temos funcionado de forma online. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Nós não queremos você apenas como visitante, mas como membro dessa casa. Hoje é um domingo de Páscoa, um domingo muito especial e importante para nós cristãos. Hoje nós relembramos aquilo que Cristo fez, a sua morte e principalmente a sua ressurreição. A palavra Páscoa significa, vem da origem da palavra Pessa, que significa passagem, que simboliza e significa para nós a passagem para essa nova vida. Nós que fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, fomos transportados para uma nova vida, nós passamos para uma nova vida. Nós saímos de uma vida de morte e agora estamos numa vida de vida abundante. E hoje eu queria falar um pouco com você sobre ressurreição, porque Jesus de fato é a ressurreição e a vida. E se você está com a sua Bíblia, eu quero que você acompanhe no livro de João, no capítulo 11, a partir do versículo de número 25, que diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Esse para mim é um dos textos de maior ousadia de Jesus, quando Jesus de fato afirma que ele não tem o poder de fazer a ressurreição, mas ele é a própria ressurreição. Ele não tem o poder de dar vida, mas ele é a própria vida. Essa ressurreição que é algo extremamente complexo na teologia judaica. Você sabe, se você nos acompanha há mais tempo, existiam basicamente dois partidos teológicos na época de Jesus, e um desses partidos, que eram os saduceus, não criam na ressurreição. Eles não acreditavam que no último dia os mortos ressuscitariam. Então, meu irmão, aqui Jesus está fazendo uma afirmação extremamente ousada para o contexto teológico da sua época. E Jesus vem afirmando que a ressurreição não somente existe, mas ele é a própria ressurreição. Ele é a própria vida. E quem crer nisso nunca morrerá. Jesus está quebrando vários paradigmas teológicos. Jesus está trazendo um novo conceito, na verdade uma reinterpretação, a interpretação correta das Escrituras, afirmando que Ele é a vida, Ele é a ressurreição, e aquele que crê nele nunca morrerá. Ainda que morra, será ressuscitado no último dia. Jesus vem afirmando isso, e na Bíblia nós temos 10 casos de ressurreição ao total. Se nós formos pegar ali o Antigo Testamento e Novo Testamento, no Antigo Testamento nós temos a filha da viúva, a mulher samaritana, o homem que encostou nos ossos de Eliseu. Nós temos o filho de outra viúva agora no Novo Testamento. Nós temos Lázaro, muitos santos, que haviam morrido, mas ressuscitaram depois da morte de Jesus. Nós temos a menina Tábita, nós temos Eutico, aquele jovem que estava escutando a pregação de Paulo e dormiu na janela e caiu morrendo, e Paulo ressuscita, e nós temos o próprio Jesus. Essas são as 10 histórias de ressurreição que o Antigo e Novo Testamento nos conta. A Bíblia está recheada dessas histórias ricas, às vezes com detalhes, pois, meu irmão, a ressurreição é algo real, nós precisamos crer nisso, a nossa esperança está nisso. Obviamente, nós, enquanto reformados, não acreditamos que a ressurreição está aí como um grande sinal evangelístico, talvez para essa geração. É algo que acontece assim, onde você vai no velório e sai ressuscitando as pessoas. Nós queremos falar de algo maior, algo que está para além dessa ressurreição momentânea, mas algo que acontecerá no último dia, algo que Jesus viveu. Nós servimos um Deus que é poderoso. Lucas, no capítulo 20, no versículo 38, vai dizer que o nosso Deus não é um Deus de mortos, mas um Deus de vivo, pois para Ele todos vivem. Jesus era um homem de fé, meu irmão, antes mesmo da sua morte e ressurreição. Ele está afirmando que Ele é a ressurreição e Ele é a vida, e nós servimos a esse Deus, nós servimos a esse Senhor. Por isso a nossa vida não deve ser uma vida de morte, mas sim uma vida de vida em abundância. Jesus está afirmando: eu sou a ressurreição e a vida. Não tem como nós falarmos de ressurreição e vida sem falarmos de morte. Hoje eu escrevi um texto sobre morte, sobre eu pensei na morte, mas escolhi ficar. E aí, se você tem acesso ao nosso
aos nossos grupos do WhatsApp, no nosso caso online, esses textos estão sendo disponibilizados lá. Se você não faz parte da casa online, acesse o link da descrição, na verdade, acesse o link da bio do Instagram e você vai ser direcionado para os nossos grupos e você terá acesso. E eu estava pensando sobre isso, porque eu queria falar um pouco sobre a vida, sobre a ressurreição, e é impossível falar sobre vida e ressurreição se não falarmos de morte. Nós sabemos que a morte, basicamente, ela passa por 3 estágios. O luto vai passar por aqui 3 estágios. Não aqueles 5 passos do luto, mas aqui eu estou falando diante da morte de alguém. Velório, cortejo e sepultamento. A priori, quando alguém morre, nós temos um velório, que é aquele momento ali de despedida. É quando a família tem o seu primeiro contato com o morto. Muitas das vezes é um momento restrito, é um momento somente para familiares, para os amigos, para os filhos, para a esposa, é um momento de muita dor. Após isso vem o cortejo fúnebre, quando o esquife, ou o caixão é levado para o cemitério. E aí os familiares caminham, eles vão lamentando, vão se abraçando, ainda tentando compreender aquele momento ali de dor, preparando-se para despedir, a última caminhada juntos, momento de silêncio. E por último o sepultamento, quando o morto ali finalmente é enterrado, ali os seus dias se encerram, ali se encerra a história, ali existe uma separação definitiva, é o ponto final da vida do homem, do ponto de vista natural. Esses são os 3 passos que todos nós vamos passar um dia, provavelmente você já passou com alguém que você ama. Nós vamos, meu irmão, perceber que nenhuma ressurreição de Jesus aconteceu da mesma forma. Todas as ressurreições, tanto do Antigo, do Novo Testamento, nós vamos falar de algumas, aconteceram de forma diferente. Cada ressurreição operada por Jesus foi um estágio diferente do luto. Foi um estágio diferente da morte. E eu acredito que o Senhor queria nos mostrar que Ele tem um poder absoluto sobre tudo e todas as coisas, inclusive sobre a morte, sobre qualquer estágio da morte. Talvez nós passamos por alguns momentos onde nós pensamos que nós cruzamos uma linha e que dessa linha para lá não há mais saída, não há mais ressurreição, não há mais poder de restauração, não há mais poder de realiança, meu irmão, mas o Senhor nos mostra através dessas ressurreições que Deus tem o controle sobre todas as coisas, sobre qualquer momento da nossa vida, sobre qualquer estágio da morte. Jesus aqui em Marcos, no capítulo 5, no versículo 21, interrompe uma morte no início. Eu quero ler esse texto com vocês. Marcos capítulo 5, versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Ou seja, até então a menina não estava morta. Pula lá para o versículo 35, que vai dizer o seguinte: estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas o mestre? Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal das sinagogas: não temas, mas crê somente. E então permitiu que alguém o seguisse, e viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se muito dele, pois ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, os discípulos. E entrou a menina que estava deitada, e tomando-a pela mão, levantou-a e disse: Talita cumi, que traduzido significa: menina, a ti digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Esse, meu irmão, é um texto fantástico, que nós podemos tirar dezenas, centenas de lições. Mas eu quero me ater a algumas coisas curiosas desse texto. A primeira é o nível de fé de Jesus. Eu imagino que você já tenha orado pela enfermidade de alguém, que você já orou por alguém nesse período de Covid.
Imagine que você está orando por alguém e no processo de oração, durante a sua oração, de incentivar o irmão, meu irmão, creia, tenha fé, alguém chega para você e dá a notícia, fulano, essa pessoa que você está orando aí acabou de falecer. O que você faria? Muito provavelmente você pararia de orar para consolar aquele parente, aquela pessoa. Mas não é isso que Jesus faz. Jesus não é como nós. Provavelmente nós consolaríamos. Jesus não consola aqui o rapaz, mas Jesus diz, crê somente. Jesus não ali começa a consolar, ou tenta dar um jeitinho, ou diz, não era a vontade de Deus. Não, Jesus mantém a sua tomada da fé ligada. Na primeira ressurreição, Jesus cura a filha de Jairo. A filha de Jairo já estava morta há pouco tempo, questão de minutos. Ela estava dentro de casa, estava no velório ainda, a família estava desesperada, chorando, aquele ambiente de tristeza, os amigos, os parentes estavam ali, os amigos, a comunidade, mas como ainda era o velório, a notícia talvez não tinha chegado a todos, mas o Senhor fez questão de parar a morte no começo dela, para nos ensinar que o Senhor pode parar a morte em qualquer estágio ou período que ela queira se aproximar da nossa vida. Ele chega e disse, gente, calma, ela não está morta, ela está dormindo. E todos começam a rir, porque normalmente, meu irmão, as pessoas darão risada daqueles que têm fé. As pessoas darão risada daqueles que escolhem manter a sua fé. E ele manda todo mundo sair, e ficou só quem importava, pai, mãe e as pessoas que estavam com ele, os discípulos provavelmente. Isso me faz entender que eu devo manter do meu lado simplesmente pessoas que mantêm a tomada da fé ligada, juntamente a mim. Pessoas que mantêm o mesmo nível de fé, o mesmo nível de crença, o mesmo nível de expertise diante do reino. Que ao meu lado e ao seu lado, meu irmão, só permaneçam pessoas que sonhem com você. E aí Jesus toma aquela menina pela mão e disse-lhe, Talita cumi, que traduzido significa, menina, te digo, levanta-te. E a menina levanta e ela começa a andar e ela tem vida. Eu imagino que nesse momento ninguém estava rindo mais. Eu imagino que nesse momento, meu irmão, estava todo mundo aqui boquiaberto. Mantenha a tomada da fé ligada. Se afaste de pessoas que querem matar a sua fé e faça aquilo que Deus te direcionou. Talvez é para ressuscitar o seu casamento, talvez é para ressuscitar o seu ministério, talvez é para ressuscitar a sua família, a sua vida espiritual, o seu chamado pastoral, o seu chamado ministerial, que talvez acabou de morrer, que talvez está fresco ainda, nem esfriou. Deus tem o poder de restaurar, de trazer vida, porque o mesmo Espírito que entrou em Jesus no terceiro dia e trouxe vida, o poder ali que trouxe de novo a vitalidade ao poder de Cristo, pode ressuscitar tudo que há morto na sua vida. Você crê nisso, meu irmão? Eu imaginava que nesse momento ali ninguém ria mais, porque Jesus tem o poder de consertar a nossa vida no início. Creia nisso. Creia nisso. Se está no velório ainda, está começando a desandar, creia, Jesus pode. A segunda história que eu quero compartilhar com vocês é que Jesus interrompe a morte no meio do caminho. Lucas, no capítulo 7, versículo 11, diz o seguinte: e aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Não chores. E chegando-se, tocou no esquife, que quer dizer caixão. E os que levaram partiram. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E tocou o defunto, e assentou-se, e começou a falar, entregou a sua mãe saudável. Jesus aqui nessa segunda história, para um cortejo, para esse momento onde o morto está saindo da sua casa, está indo para o cemitério. Jesus para esse cortejo, e o cortejo judeu não é como o brasileiro. O nosso cortejo brasileiro é um momento de silêncio, você ouve ali poucas lágrimas, alguns choros mais exaltados, mas todo mundo em silêncio, porque é da nossa cultura isso. Mas o cortejo judeu era um cortejo barulhento,
tinham pranteadores, cantores, instrumentos musicais, eles iam gritando, rasgando a roupa, jogando cinza na cabeça, chorando alto, batendo no peito. Era, meu irmão, um negócio barulhento. E Jesus aqui está quebrando alguns paradigmas da cultura, porque ninguém para um cortejo. Conduzindo o cortejo tinha um sacerdote, ele ia de longe do morto, porque ele era muito santo para chegar perto do morto, porque a lei assim o mandava. Ninguém parava o cortejo, a multidão ia atrás com os músicos gritando, chorando. E aí Jesus para aquele cortejo. Pense na multidão, talvez reclamando, por que parou por quê, o que está acontecendo? O sacerdote mandando tirar Jesus, tira esse arruaceiro, e Jesus, meu irmão, está invadindo a morte, está invadindo esse lugar de tristeza, Jesus está invadindo a cultura, daquilo que, já morreu, já faleceu, não tem mais jeito, não tem mais saída. Meu irmão, Jesus não se importa com os achismos da cultura, ou os achismos da morte. Jesus está invadindo um momento de morte, Jesus está passando dos limites. E Jesus, meu irmão, toca naquele jovem. E aí o sangue, que já estava coagulado, começa a circular. A pupila que estava dilatada começa ali a diminuir. A língua que talvez estava presa, enrolada, dura, ela começa a se mexer. Os pés e mãos amarrados começam a se movimentar. E de repente o jovem se levanta, se assenta vivo. Jesus está invadindo esse lugar, meu irmão. Não está pedindo autorização da religião, não está pedindo autorização daqueles que estão chorando. Jesus não está pedindo autorização nem da mãe, porque Jesus entra para dar vida. E Ele pode fazer isso na sua vida, Ele pode fazer isso na sua família, Ele pode fazer isso no seu casamento, na sua história, na sua empresa, no seu ministério, na sua igreja. Jesus entra para dar vida. E Ele rompe com essas barreiras, Ele rompe com esse lugar. Creia somente, meu irmão. Creia somente, porque se você morreu no meio do caminho, Jesus pode trazer a vida de volta. Sabe, meu irmão, tem gente que não acredita que o caminho do cemitério pode ser interrompido, mas eu te digo, o caminho pode, porque Jesus está vivo, Ele é a ressurreição, Ele é a vida, Ele nos traz vida. Ele disse, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Uma vez que Deus está dando a vida, meu irmão, ninguém pode matar, ninguém pode. Talvez você diga, minha vida não tem mais jeito, minha situação não tem mais jeito, meu casamento não tem mais jeito, meus filhos não tem mais jeito, minha empresa, meu ministério, minha igreja. Meu irmão, falta poucos minutos talvez para sepultar, mas o Senhor vai atravessar no meio do cortejo, parar essa caminhada, e o sepultamento vai virar festa, vai virar vida. Creia nisso. Tenha essa fé, meu irmão. Jesus é esse que invade esse momento de morte, traz vida e ressuscita com a sua graça e com o seu poder. Uma vez Jesus pergunta, o que é mais fácil? Falar, os seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Percebe que Jesus não pergunta o que é mais difícil, porque para Deus não tem o que é mais difícil, mas tem o que é mais fácil. Para Jesus perdoar os pecados, ressuscitar alguma coisa, meu irmão, ou levantar um aleijado, não existe dificuldade, porque Ele é o dono da vida, Ele é o dono da ressurreição. E a terceira história, para nós finalizarmos e orarmos, é quando Jesus interrompe a morte no sepultamento. Quando já se passaram dias, quando o morto já está fedendo. E essa história nós vamos achar lá em João, no capítulo 11, a história de Lázaro. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria, sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Essa Maria aqui, meu irmão, não é uma Maria qualquer. Ela já tinha tido experiências com Jesus. Ela foi elogiada pelo Mestre. Jesus disse, onde que o evangelho for pregado, a história dessa mulher será contada. Essa é aquela que escolheu a melhor parte, ela gastou seus 300 denários com perfume para Jesus. É uma mulher que sabia quem Jesus era, ela manda chamar Jesus. Olha só o versículo 3 do capítulo 11. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Lázaro era muito amado pelo Senhor, era um amigo do Senhor, como nós somos amados pelo Senhor. E aí, meu irmão, as mulheres, as irmãs de Lázaro, mandam uma mensagem para Jesus. E Jesus é aquele a quem nos ama, é aquele ao qual nós esperamos um milagre, esperamos uma intervenção. Mas apesar do Senhor amar a Lázaro, Jesus demora. Ele resolve demorar por 2 dias, meu irmão.
eu só posso concluir que essa demora foi por amor. Jesus escolhe demorar por amor. E Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. João 11:4 vai dizer isso. E é muito curioso, porque nesse momento aqui, Lázaro já estava morto. Então como que não é para a morte? Se Lázaro já estava morto. Meu irmão, às vezes nós não entendemos algumas questões teológicas, mas o que importa é que entendamos que nós não podemos basear o amor de Cristo pelas circunstâncias. Nós já somos amados por Deus. Meu irmão, se eu acordo bem, eu sou amado. Se eu acordo mal, eu continuo sendo amado. Se eu tenho carro, eu sou amado. Se eu bato o carro, eu continuo sendo amado. Nunca pensa que situações são reflexos do amor ou falta do amor de Deus. Romanos, no capítulo 5, 8 ao 10, vai dizer que ele prova o amor dele para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus já provou o nosso amor. Não peça uma prova de amor. O Senhor já nos amou dando a vida. Nós éramos merecedores do inferno, mas recebemos tudo através de Jesus. Tudo. Eu só acredito, meu irmão, que às vezes Cristo demora, porque Ele quer trazer uma glória maior, como Ele trouxe sobre Lázaro. E aí o texto lá no versículo 5 vai dizer, do capítulo 11, ora, Jesus amava Marta, sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar que estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, agora os judeus procuram apedrejar-te. E aí o versículo 11 vai dizer: assim falou depois e disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Esse texto é interessante, meu irmão, porque lá no versículo 13 vai dizer: mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava de repouso de sono. Então Jesus lhes disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Quando Jesus recebe a mensagem, meu irmão, Lázaro já estava morto. Quando Jesus chega, Lázaro estava morto há 4 dias. E existe algo espetacular nessa história. Porque, meu irmão, os rabinos acreditavam que quando você morria, o seu espírito ainda ficava no seu corpo por 3 dias. A cultura vai nos dizer isso. E talvez Jesus demorou 4 dias para, meu irmão, para que ninguém pudesse falar: ressuscitou porque o espírito ainda estava lá. Então confirma a nossa teoria. Jesus aqui, meu irmão, quer trazer uma glória maior sobre a vida de Lázaro. Por isso Jesus esperou passar 3 dias para que ninguém tivesse dúvida. Jesus chega na cidade e Marta vem ao seu encontro. Lá no versículo 21, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus vai dizer o texto que nós lemos: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus não tinha morrido ainda, mas Ele está dizendo: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. A morte não tem poder sobre mim, porque não existe pecado sobre mim. Só existe poder da morte onde existe pecado, e eu sou o santo, eu sou o único Filho de Deus até então. Então Jesus nunca pecou e não poderia morrer. Sabe, meu irmão, Jesus tem esse ministério de furar balão de velório, de cortejo, de sepultamento, e Jesus está mais uma vez fazendo isso. E Jesus aqui, meu irmão, por isso que todo velório que Jesus ia, Ele ressuscitava, porque Ele era a ressurreição, Ele é a vida. E Jesus, nesse processo, ressuscita Lázaro. Ele grita: Lázaro, vem para fora. Para nos provar, meu irmão, que mesmo depois de morto de 4 dias, Jesus ainda tem poder sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Por mais que a morte nos separe, você e eu não podemos morrer mais, porque nós já passamos da morte para a vida. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, nós também passaremos da morte para a vida, meu irmão. Para nós que servimos a Jesus, a morte é simplesmente uma promoção que nos levará de volta para a nossa casa. Jesus nos ressuscitará no último dia. Jesus ressuscitará coisas na nossa vida, porque nós não podemos morrer mais, meu irmão. Jesus já plantou a vida eterna em nós. O nosso corpo talvez partirá, mas nós vamos nos encontrar na Nova Jerusalém, na rua principal da Nova Jerusalém. É o que eu tenho dito nos últimos dias: se o Covid nos vencer aqui nessa terra, quando fecharmos os olhos, abriremos os olhos do outro lado, na Nova Jerusalém, acordaremos na rua principal da Nova Jerusalém, seremos recebidos pelo próprio Senhor, meu irmão, porque um justo não morre, um justo dorme. Cristo pode fazer reviver a sua vida aqui na terra também. Muitos poderes, meu irmão, existem na terra, mas o poder de Cristo pode trazer vida. Cristo pode nos reviver aqui nessa terra.
Nós não precisamos ter medo da morte, pois ela é uma promoção. Só se vive com medo de morrer, meu irmão, aquele que não sabe para onde vai. Creia nisso. Fique em paz, meu irmão, sobre o nosso destino. Jesus venceu a morte, por isso Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Viva essa vida com essa esperança, crendo que Jesus, meu irmão, Ele pode ressuscitar coisas que estão morrendo, coisas que já morreram, ou coisas que já estão até fedendo na sua vida, coisas que você perdeu a esperança. Creia no poder de Deus para restaurar áreas da sua vida, para restaurar áreas coisas que você prometeu nunca deixar, para restaurar coisas e áreas que você prometeu lutar até o último dia. Tenha fé que Cristo pode restaurar, tenha fé que Cristo pode fazer de novo. Além da sua vida aqui, meu irmão, uma vida eterna com Ele. Porque 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 53, vai dizer: pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Meu irmão, nós servimos um Deus que venceu a morte, e a morte foi destruída pela vitória, e nós já podemos colher doces frutos dessa vitória de Cristo sobre as nossas vidas, tendo áreas da nossa vida restaurada, tendo áreas da nossa vida refeitas. Creia no Senhor, que Ele pode ressuscitar, como Ele ressuscitou no terceiro dia. O mesmo Espírito que habitou Jesus e o ressuscitou dentre os mortos, habita em nós, e pode trazer à vida áreas da nossa vida que nós achamos que estavam mortas. Pela fé nós podemos alcançar isso, como diz Romanos capítulo 5, versículo 1, estamos em paz com Deus, porque fomos justificados, e porque fomos justificados, fomos santificados, e porque fomos santificados, temos vida. Que essa palavra tome o seu coração e te dê esperança para o dia mau, meu irmão. Nós nos encontraremos do outro lado. Creia nisso. Nós nos encontraremos do outro lado. Amém? Vamos orar, feche seus olhos, fique à vontade. Deus, essa é a nossa oração diante dessa palavra, onde cremos que Tu és a ressurreição e a vida. Não há outro além de Ti. Não há outro a quem nós confiamos a nossa eternidade. Não há outro a quem nós confiamos o nosso espírito, carne e alma. Jesus, nos perdoa dos nossos pecados. Nos perdoa, Pai, por andar às vezes angustiado, preocupados com a nossa eternidade, sem entregá-la, Pai, aos cuidados do Senhor. Mas nesse momento nós queremos entregar a nossa eternidade a Ti, porque ela veio do Senhor e para o Senhor voltará. Cuide do nosso coração, Pai. Cuide, Pai, das nossas famílias. Cuide da nossa comunidade. E que tenhamos fé, Pai, vitalidade, unção, para perseverar até o último dia, quando o Senhor nos ressuscitará. Pai, se a morte nos vencer, que possamos nos encontrar com o Senhor, mas que permaneçamos em fé, para que possamos receber a coroa da vida. E que também, Pai, o Senhor possa com graça ressuscitar áreas da nossa vida que estão mortas, que estão caídas, que estão, Pai, morrendo, ou que já estão até fedendo pelo tempo que estão mortas. As nossas famílias, os nossos ministérios, os nossos casamentos, os nossos empregos, a nossa saúde emocional, a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual, a nossa coragem de sonhar, a nossa coragem de se santificar, a nossa coragem de viver, a nossa coragem de viver igreja. Pai, nos ajuda a ser aquilo que precisamos ser. Essa é a nossa oração. Ressuscita-nos, Deus, para a glória do Teu nome. Se você crê, diga amém. Aleluia, meu irmão, espero que você tenha sido abençoado e edificado por esse culto. Nós vamos ficando por aqui, e o nosso contato e casa online continua funcionando a todo vapor. Não deixe de nos seguir no Instagram, acessar o link na descrição do nosso Instagram, para que você receba todo o nosso conteúdo e viva a nossa casa. Nós estamos morrendo de saudade, não vemos a hora de voltar para mais uma vez estarmos juntos enquanto família. Lembre-se, nós nos encontraremos do outro lado, pois somos família, e isso é suficiente. Beijo e amo vocês.